Bom dia, galera! A gente continua hoje a nossa aula de geografia, tá? Podem abrir o livro na página 32 e a gente vai falar hoje sobre os movimentos da Terra. Bora dar uma recapituladazinha da aula passada? Bora? Só lembrar o que a gente estudou na aula passada. A gente falou sobre o quê? Sobre as teorias da Terra. E qual foram essas teorias? A gente falou sobre o geocentrismo, heliocentrismo, o sistema solar e os teóricos que fundaram, né, que desenvolveram essas teorias sobre o nosso planeta. E hoje não é diferente disso, não. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre os movimentos da Terra. Eu acredito que vocês já devem ter escutado e estudado um pouquinho também em ciências, tá? Mas olha aí, eu quero a atenção de vocês voltada para a nossa aula de hoje, que ela é uma aula bem interativa, bem legal, tá? Olha aí, os movimentos da Terra. Então, a Terra, ela realiza dois principais movimentos, tá, gente? Isso é muito importante. Ah, professora, a Terra só utiliza esses dois, só realiza esses dois movimentos? Não. Além desses dois movimentos, ela realiza outros. Mas esses, a rotação e a translação, são os dois principais movimentos que a Terra desenvolve, tá? E esses movimentos, eles são o quê? Eles são constantes, ou seja, eles realizam todos os dias, tá? A gente está assistindo a nossa aula, a gente está sentado na frente da televisão, a gente está mexendo no celular deitado, a Terra está realizando esses dois movimentos. Professora, mas esses dois movimentos acontecem juntos? Sim. Ao mesmo tempo que a Terra está realizando um movimento de rotação, ela também está realizando um movimento de quê? De translação, tá? Olha aí. E a rotação? Como é a rotação, o movimento de rotação? A palavra diz rotação. É como se a Terra, o quê? Rodasse. Mas não rodasse da forma como a gente pensa, mas ela o que? Ela gira, ela mesma, tá? A Terra gira em torno de um eixo imaginário. É como se a Terra fosse um peão. Quando a gente lança o peão no chão, o peão não vai rodando ele mesmo. Então, a Terra dá esse movimento, tá, gente? Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra gira em torno de si, tá? Ou seja, no seu próprio eixo. E a duração desse movimento é de 24 horas, ou seja, um dia completo. Então, para acontecer esse giro, né, da Terra em torno de si, precisa o quê? De 24 horas, tá? E o movimento de translação? O movimento de translação é o movimento da Terra ao redor do quê? Ao redor do Sol. Esse movimento se completa aproximadamente 365 dias e 6 horas. Dois movimentos iguais? Não, tá? Dois movimentos diferentes, tá, gente? Dois movimentos diferentes. A gente tem um movimento que de rotação, que é a Terra girando em torno de si, é como se ela fosse um peão, tá? E o movimento de translação é a Terra girando em torno do quê? Em torno do Sol, tá? Será que entenderam? Tá? Vamos passar para o próximo slide aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho mais falando sobre esses dois movimentos. Olha aí o movimento de rotação, gente, umas características importantes desse movimento. É através desse movimento, tá? Quero que vocês prestem atenção aqui, olha. Os pontos extremos desse eixo recebem o nome de quê? De polo norte e polo sul, tá? Então, a gente pode perceber que esse giro, né, que a Terra dá no seu próprio eixo, esse fica entre o polo norte e o polo sul, tá? Entre esses pontos foi criada uma linha imaginária, a linha o que? A linha do Equador. A gente percebe aqui, olha, gente, na imagem, como vocês podem estar vendo, o eixo polo norte e aqui embaixo polo sul. E essa linha imaginária que fica ao redor o quê? Ao redor do nosso planeta Terra. Essa linha ela vai dividir a Terra em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. Lembra que eu falei para vocês lá na sala de aula? Quando a gente fala de linha do Equador, a gente lembra de norte e sul, tá? Quando a gente fala, tá? Não esquecem disso, quando eu falo de linha do Equador. Quando eu falo de meridiano, de Greenwich, eu falo de leste-oeste, tá? Mas aqui a gente está falando o quê? Da linha do Equador. É esses pontos aqui, é esse eixo, tá, gente? É esse eixo, principalmente essa linhazinha que você está vendo. Deixa eu colocar de outra cor para vocês perceberem.
Olha bem aqui. É como se ela girasse, tá? É esse eixo todo, é como se fosse um peão mesmo, a Terra girando, tá? E outra característica muito importante sobre o movimento de rotação é que esse movimento que faz acontecer os dias e a noite. Se alguém perguntar para vocês assim, como é que acontece? Porque aqui é dia e lá em outro lugar é noite? É devido ao movimento de rotação, tá, gente? Os dias e a noite. Essas variações acontecem porque o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano orbital. Por isso que ele fala sobre essa questão da Terra ser como um peão, dela ser um pouquinho inclinada e acontecer esse movimento, tá? Eu acredito que agora a gente deu para compreender um pouquinho mais o movimento de rotação. Lembrando, a Terra é um movimento que a Terra gira em torno de si, tá, gente? Nela, é ela que faz esse movimento, é como se ela girasse ela mesma, tá? Não esqueça. Pulando. E o movimento de translação, gente, como a gente pode estar trabalhando? É o movimento da Terra ao redor do Sol. Não esqueçam disso, tá? É importante. Qual o movimento? Como se chama o movimento que a Terra gira ao redor do Sol? Movimento que? De translação. Esse movimento se completa aproximadamente de 365 dias e 6 horas. Lá no movimento de rotação era o quê? 24 dias, 24 horas, tá? Desculpa. E no movimento de translação, a gente tem um movimento que aproximadamente 365 dias ou 6 horas. Ou seja, é um ano, tá, para ocorrer esse movimento de translação. Então, o planeta descreve uma trajetória elíptica denominada de órbita terrestre, tá? É como a Terra girando nesse movimento, tá? Ao redor do Sol. Com esses movimentos, a gente tem o que? As estações do ano. Não esqueça, isso aqui é muito importante, tá? Sabe por quê? Porque é através do movimento de translação que a gente tem as estações do ano. As variações de temperatura das estações do ano também estão relacionadas ao eixo de inclinação da Terra, desse movimento de translação, tá? E temos também as ocorrências de solstícios e equinócios. Só lembrando aí, gente, tá? É que esse movimento de translação ele vai ser responsável direto pela existência das estações do ano. É um movimento que ocorre os solstícios de verão, que são os períodos em que os dias são maiores que as noites, tá? Tem lugares que os verões são maiores do que a noite, e temos os solstícios de inverno, tá? Que são os períodos maiores que os dias. E os equinócios? O que são os equinócios? Onde os dias e as noites possuem a mesma duração, tá? Não esqueçam, gente. Quais são os dias mais curtos? São os solstícios de inverno. Quais são os dias mais longos? São os solstícios de verão, tá? Sempre acontece uma datazinha aí no livro de vocês. Vocês podem perceber que fala um pouquinho sobre isso, tá? Os solstícios de verão, solstícios de inverno e as datas que ocorrem sobre esses dois fenômenos que ocorrem, tá, gente? Então é muito importante a gente saber isso, porque tem dias que são mais longos e tem dias que são mais curtos. E a gente percebe que no verão é bem mais curto, é bem mais longo, e no inverno o quê? As noites são bem, né? São os períodos que as noites são maiores que os dias, tá? E nos solstícios de verão, como a gente pode perceber, são os períodos em que os dias são maiores que as noites, tá? E a gente continua trabalhando sobre isso, tá? E isso aqui são nossas características sobre o movimento de translação. Não esqueçam, gente, quais são os principais movimentos que a Terra realiza: movimento de rotação e movimento de translação. As duas acontecem o quê? Simultaneamente, tá, gente? Está acontecendo a rotação e ao mesmo tempo está acontecendo a translação. São os dois movimentos iguais, professores? Não são os dois movimentos iguais. São movimentos diferentes, tá? Características diferentes. O movimento de rotação é a Terra girando em torno de si, é como se fosse um peão, tá? E eu tenho o Polo Norte e o Polo Sul. E também esse movimento acontece em 24 horas e é onde ocorre também os dias e as noites. E o movimento de translação é
é o movimento da Terra em torno do Sol, tá? E ela acontece aproximadamente em 365 dias e 6 horas, ou seja, a Terra, para fazer esse movimento ao redor do Sol, ela precisa aproximadamente de um ano, tá, gente? E também é onde acontece o que? As estações do ano: verão, outono, inverno e primavera, e principalmente a ocorrência desses fenômenos, solstícios e equinócios, tá? Não esqueça. E a gente tem uma atividade aí, tá? Vocês podem estar abrindo a página de vocês na página 36, a gente tem atividade 1 e 2. Na 1, a gente tem a letra A, B, C e D, tá, gente? E na 2, a gente tem a letra A e a letra B, que a gente vai resolver todas as atividades no caderno, não esquecendo de colocar a data e o seu nome. E na letra 1, a gente tem assim no comando da questão: com base no texto, responda as questões. Na letra A diz assim: é possível afirmar que a duração dos dias e das noites varia com as estações do ano? Sim ou não? Por quê? Tá? Você pode estar pesquisando aqui no livro, também no vídeo eu também falo para vocês, ou então pesquisando na internet. Na letra B, em que estação do ano os dias são mais curtos e as noites mais longas? Lembra dos dois fenômenos que eu falei para vocês? Sobre o solstício de inverno e o solstício de verão? Então, só vocês identificarem quais são desses dois. Na letra C, em que estação do ano os dias são mais longos e as noites mais curtas? Quais são? E letra D, em que parte da Terra os dias e as noites têm sempre a mesma duração? Lembra que eu falei do equinócio? É no equinócio que os dias e as noites têm a mesma duração, tá, gente? E na número 2, sobre os movimentos de rotação e translação. Na letra A, qual a diferença entre o movimento de rotação e translação? E na letra B, o movimento de rotação ocorre separadamente ao de translação? Eu falei para vocês, será que ocorre? Hoje ocorre o movimento de rotação e outro dia de translação? Não, gente, eu expliquei, tá? E você vai dizer se é sim ou não e vai dar sua resposta. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a tia vai estar aqui para ajudar vocês nesse momento agora, tá? No nosso horário de aula. E a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, tá? Um beijinho para vocês.